Boa noite, meus amados. Um tempo para refletir sobre as coisas de Deus, sempre dando graças a Ele por nos permitir ter esta oportunidade de meditarmos a respeito das coisas de Deus, da importância que eles têm, e ao mesmo tempo poder refletir sobre a nossa vida, descobrindo o quão limitado nós somos e o quanto necessitamos de Deus para poder desenvolver uma vida que nos leve verdadeiramente a um tempo eterno com Ele. Isto é muito importante, irmãos, estar atentos ao que estamos vivendo, estar atentos àquilo que nós temos ainda como imperfeição e que precisa ser tratada por Deus através do seu Espírito. Quanto mais observemos a verdade, irmão, quanto mais conheçamos a Cristo, estaremos descobrindo a distância que há entre Ele e nós, entre o que é perfeito e o que é imperfeito. Porque Cristo é totalmente perfeito e nós somos totalmente imperfeitos. E a distância é muito grande. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele quer nos dar, da sua parte, uma condição que somente Ele tem, para que nós possamos adquirir esta semelhança com Ele. E é por isso que o Espírito Santo nos é dado, porque através dele nós podemos adquirir. Precisamos poder fazer diferença, irmãos, entre aquilo que queremos, segundo o propósito que está no nosso coração, mas para isso necessitamos poder discernir perfeitamente qual é o propósito de Deus na nossa vida. Porque há uma coisa que nós queremos, que é a nossa salvação. Mas nem sempre estamos entendendo a maneira como devemos nos encaminhar a este tempo com Deus. E refletindo, é apenas um ato de reflexão. Eu escuto falar muito sobre prosperidade. E o Senhor tem tratado comigo a respeito justamente de qual prosperidade nós necessitamos. Se é a prosperidade que provém de Deus ou a prosperidade que provém do mundo. E para muitos pode ser a mesma coisa, mas não é. São dois caminhos totalmente diferentes. São dois caminhos que simplesmente vão se abrindo e vão se distanciando cada vez mais na medida em que nós vamos vivendo justamente em função daquilo que queremos. Se almejamos a prosperidade do mundo, naturalmente vamos negar a prosperidade espiritual, aquela que o Senhor quer nos dar. Porque quando você almeja ser rico, adquirir a riqueza do mundo, a prosperidade que o mundo te oferece, se coloca o seu coração nisso e você começa a desenvolver uma vida em função daquilo que você almeja. E isso naturalmente te distancia da vontade de Deus, do propósito que Deus tem na tua vida, porque são objetivos totalmente diferentes, onde um necessariamente desiste do outro.
Não se pode servir ao mesmo tempo a dois senhores. Ou você almeja uma coisa e vive por ela, ou você almeja outra e vive por ela. E quando você está negando uma e está vivendo pela outra, você se entrega plenamente. E é por isso que elas se abrem, né? Elas divergem, não convergem, elas divergem, vão se abrindo. Então a pessoa que almeja as coisas do mundo, ela vai simplesmente vivendo para adquirir aquilo. Mas naturalmente vai se separando daquilo que Deus realmente quer te dar. As riquezas do mundo, irmãos, as coisas que o mundo te oferece são coisas materiais que você pode adquirir. As riquezas espirituais, a prosperidade espiritual que o Senhor te oferece, são coisas que você não pode adquirir, que somente Ele pode te dar. E é por isso que somos nós que devemos tomar a decisão do que nós queremos. Porque nisso estará o nosso coração, se tornará o nosso tesouro pelo qual nós vamos viver. A palavra de Deus diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ou seja, você vive em função do objetivo que você tem na tua vida, pelo qual você vai vivendo, vai desenvolvendo uma vida em função do objetivo que você definiu. Mas eles se distanciam porque cumprem objetivos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Enquanto a riqueza do mundo naturalmente te torna uma pessoa soberba, de coração duro, insensível, porque você se torna totalmente dependente daquilo que você tem, você não quer perder aquilo e você vai lutar sempre em função disso. A outra prosperidade, aquela que Deus te dá, te torna uma pessoa totalmente humilde, uma pessoa sensível, uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que deseja fazer o bem, uma pessoa que é misericordiosa e assim por diante. Porque a prosperidade do mundo te leva para as coisas do mundo e a prosperidade de Deus te leva para as coisas de Deus. E as coisas de Deus vão te tornar uma pessoa em semelhança a Cristo. Porque a prosperidade de Deus tem a ver justamente com o conhecimento que você terá da parte do Senhor, para conhecer ao Senhor, para saber como Ele é, para saber o que Ele está te oferecendo, o que Ele está te dando. E naturalmente, quando Ele te dá o seu Espírito, Ele te dá também toda a capacidade de você conquistar uma condição que te permita ser parecido com Cristo, que te torna semelhante a Ele, que te permite frutificar no Espírito. E o fruto do Espírito vai se revelando naturalmente na tua vida e você se torna um homem de paz, um homem tranquilo, um homem de fé, um homem paciente, manso, longânimo. Né? Então, quando você escolhe a outra prosperidade, a prosperidade das coisas que o mundo te oferece, você se torna escravo delas. E você não consegue viver senão meditando, refletindo sobre como adquirir mais, como permanecer sempre nessa riqueza. Porque depois que você chega a um certo patamar, depois que você adquire uma condição de riqueza, se torna um homem próspero segundo o mundo, você não quer perder mais isso. Mas isso te afasta de Deus. Te afasta de Deus. Hoje há uma confusão muito grande e é importante refletir sobre isso. Porque o mundo hoje se prepara, até os próprios cristãos
se preparam para ter uma vida próspera em função do mundo e não em função de Deus. É interessante, né? A pessoa começa a se projetar, mas ela não percebe que todo o tempo que nós podemos investir nas coisas do mundo para conquistar as coisas que o mundo me oferece, são tempos que nós poderíamos estar investindo nas coisas de Deus, para adquirir as coisas de Deus e para nos tornarmos mais próximos dele e nos encaminharmos com um pé firme, sabendo a direção que a nossa vida tem. Mas uma coisa rejeita a outra. Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve um ou você serve outro. E é importante que possamos estar atentos a isto. Porque hoje se usa muito a palavra bênção, né? A bênção. Eu sou abençoado porque Deus me deu uma casa, um carro, me deu uma condição financeira muito boa, né? Deus me abençoou. Mas será que essa bênção verdadeiramente provém de Deus? E aqui eu não estou questionando ou julgando, não. Aquilo que você tem, eu não estou dizendo se é certo ou errado que você tem aquilo que você conseguiu com o seu trabalho. O que eu tenho aprendido do Senhor durante todos esses anos que tenho me voltado a conhecer a Cristo, a sua verdade, me revela um Deus que tem propósitos exclusivos e que o único que Ele deseja é nos levar a viver uma vida eterna com Ele. E através da sua própria verdade, Ele nos ensina que para nós termos uma vida com o Senhor, nós necessitamos deixar a nossa. Temos que perder a nossa vida, temos que deixar as coisas que este mundo nos oferece para que possamos adquirir aquelas que somente o Senhor pode nos dar. Porque enquanto o nosso coração estiver voltado às coisas desse mundo, Deus não pode nos conceder as coisas dele, porque se contrapõem totalmente. Eu quero servir a Deus, mas com as riquezas do mundo. Não tem como, porque o teu coração, irmãos, ele estará voltado apenas a uma coisa. Ele não estará às duas. Quem adquire muita riqueza, irmãos, ele não está disposto a compartilhar. Não está disposto a ajudar ao próximo. Porque ele vive em função da sua riqueza, ele quer cada vez mais. E o seu coração vai se endurecendo cada vez mais por causa disso, porque você não quer perder aquilo que você já adquiriu. É por isso que ser cristão requer decisões muito sérias, conscientes, sabendo exatamente o que eu estou fazendo. Porque o Espírito agirá na nossa vida, irmãos, apenas em função de um propósito. E ele só poderá agir justamente para nos revelar a condição que necessitamos para ser salvos, se verdadeiramente queremos ser salvos. E a maior riqueza que um cristão pode ter é o conhecimento de Cristo. A maior riqueza é o conhecimento da sua verdade. A maior riqueza do cristão é poder se adentrar no mundo espiritual, poder receber o seu Espírito para se tornar parecido com Cristo, em semelhança a Ele, para adquirir o discernimento das coisas de Deus,
para poder se adentrar no seu reino e viver em função dele, se encaminhando sempre para uma vida. Não, Senhor. Enquanto que a outra prosperidade, ela te afasta de Deus porque ela simplesmente cumpre propósitos totalmente diferentes. E por isso que é importante refletir sobre isto, porque muitas pessoas que hoje estão nas igrejas, elas não estão tendo entendimento. Porque ter aceitado a Cristo, irmão, ter confessado que queremos ter uma vida com Ele, termos nos batizado, é apenas o básico. Há toda uma vida que precisamos desenvolver para conhecer a Cristo e viver em função daquilo que Ele é. E para isso necessitamos de tempo. Necessitamos investir nele. Da mesma forma que aquela pessoa que quer as riquezas do mundo, ela necessita investir e viver por elas. O seu coração tem que estar ali. Não podemos estar pensando em querer ser como Cristo, em querer adquirir conhecimento, sabedoria de Cristo e ao mesmo tempo estar desejando ser rico. Há alguma coisa que não combina, alguma coisa que não. Há algo que separa uma coisa da outra. E é importante porque esses tempos que se vivem hoje são tempos difíceis, onde muita gente está sendo iludida, está sendo levada a pensar de forma errada, abrindo o seu coração para as coisas desse mundo, sem perceber que está endurecendo o seu coração para as coisas de Deus. O que realmente está na tua vida? O que realmente você deseja? Se você deseja Cristo, irmãos, você necessariamente tem que morrer para o mundo. Quem perder a sua vida por causa de mim, ganhá-la. Jesus diz. Se você perder a sua vida por causa de Cristo, ou seja, você está se negando a si mesmo, ou seja, você já não quer mais nada do que é desse mundo, porque você se entregou plenamente ao Senhor, você quer viver para Ele. E nada mais importa. É importante que possamos refletir, irmãos, sobre estas coisas, porque muita gente está iludida, projetando sua vida, uma vida próspera, recheada de coisas materiais. E a pessoa não percebe que tudo isso endureceu o seu coração para as coisas de Deus. E muitas vezes está trocando elas facilmente por um tempo com Deus. O tempo de Deus cada vez se torna menor, cada vez menor, cada vez menor. Porque o teu coração se voltou às coisas do mundo e você vai viver por elas. E o teu coração estará ali. É importante, irmão, que tenhamos consciência do que estamos vivendo. São dois tipos de prosperidade, irmãos. Aquelas que o mundo te oferece e elas têm um único propósito: te desviar do propósito de Deus na tua vida. E o diabo vai trabalhar intensamente para te abençoar, entre aspas, para que tudo se torne fácil, até o pecado, para que você não tenha tempo para Deus.
Quando o Espírito te é dado, o Espírito trabalha contrariamente. Ele quer te alimentar, te sustentar, Ele quer te dar entendimento, discernimento, Ele quer se manifestar sobrenaturalmente sobre a tua vida, para que você conheça o mundo espiritual e naturalmente você se desligue do material. Mas a decisão é tua, a decisão é minha. Mas é importante ter consciência disto e não nos deixarmos iludir. Há muita gente usada pelo diabo para convencer as pessoas de que as bênçãos desse mundo são as bênçãos de Deus. Não, irmãos, Jesus não veio com esse propósito. Jesus veio apenas com um único propósito. Um único propósito. Te devolver a santidade. Te devolver a comunhão com Deus. Lembre-se que quando Adão pecou, ele perdeu a sua santidade. Ele perdeu a condição que lhe permitia ter convivência com Deus. Quando o pecado se manifestou, aquilo que era santo saiu. E Cristo veio para te devolver a santidade, para que o pecado seja tirado da tua vida e você possa ser projetado a uma vida eterna com Deus novamente. Isso é ser cristão, é viver uma vida conscientemente, me projetando, se verdadeiramente eu quero isso, a adquirir de Deus tudo o que eu necessito para ser salvo. A proposta é essa, não há outra coisa. Todos os benefícios que Cristo opera sobre nós são consequência de um coração totalmente voltado a Cristo, com o único propósito de salvação. A escolha é sua, irmãos. A escolha é minha, certo? A escolha é de cada um, é pessoal. É o livre-arbítrio que Cristo nos deu. Mas se você é cristão, então analise as coisas de uma forma verdadeira. Não se iluda. Não se engane a si mesmo. Os caminhos são totalmente divergentes, irmão. O que o mundo te oferece é uma coisa, o que Deus te oferece é outra coisa. E são totalmente diferentes. Diferentes. Amém, irmãos? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso, porque isso é importante. O tempo está chegando, o tempo está se aproximando. Tudo o que está acontecendo no mundo está nos dizendo que o Senhor está próximo, que está perto. E é tempo de refletir sobre aquilo que estamos vivendo a cada dia. O que motiva a nossa vida? As coisas que o mundo me oferece, que eu posso adquirir, que eu posso ter? Ou as coisas que Cristo me oferece, que somente Ele pode me dar? Mas não podem ser as duas. Ou é uma, ou é a outra. Uma é carnal, a outra é espiritual. Amém, irmãos? Propague esta mensagem. Se te ajuda de alguma maneira, reflita sobre ela. Não se preocupe com aquilo que eu posso pensar, mas medite no objetivo. Né? Não fique olhando para mim, talvez você achando que eu sou alguma coisa. Não, irmãos. Eu sou tão falho como qualquer outro. Mas sofro pelo meu próprio pecado. E eu gostaria de ser cada vez melhor. E essa é a minha batalha constante. Mas vejo muito cristão que não está tendo consciência e que está vivendo a vida simplesmente se deixando levar. O Espírito Santo, irmãos, ele nos foi dado para ter plena consciência de nossos atos, das nossas decisões. É Ele
E é por Ele que nós podemos fazer a diferença. Ou pertencemos ao mundo, ou pertencemos a Deus. Ou vivemos para o mundo, ou vivemos para Deus. É o Espírito que faz a diferença. Amém, irmãos? Tenha uma boa noite. Deus abençoe.